Então, grande pergunta do dia é quantidade demandada. Que eu vou chamar simplesmente de questão de quantidade demandada. O que afeta a demanda? Então, posso dizer uma única variável que afeta a demanda, qual variável vocês diriam, qual atributo do bem, né, do produto, do serviço, que mais afeta a demanda? Alguém saberia dizer? Exatamente. Então, sem dúvida alguma, o elemento que mais define a quantidade demandada de um bem é o preço, né? Basicamente, o preço define de modo tão claro, mas tão claro, mas tão claro, a propensão os consumidores consumir algo que, basicamente, se a gente fosse analisar uma única variável para definir a quantidade demandada, basicamente essa seria o preço. Mas existem outras variáveis de interesse, né? Há uma segunda variável que define muito, porque está intimamente associada à capacidade do consumidor consumir aquele bem, que é, imagino que vocês já devem ter pensado também, a renda, né? Mais renda, em geral, faz com que os consumidores tendam a consumir mais de um bem. Um terceiro elemento que talvez vocês estejam pensando, que é muito difícil da gente listar, é o que a gente chama de hábitos, mas a gente vai usar o termo preferências. E eu vou usar hábitos simplesmente agora para que as pessoas que não estão acostumadas compreendam o que eu quero dizer, mas os hábitos são muito diferentes de preferência. Hábito diz respeito mais à repetição de coisas, enquanto que preferências diz uma coisa mais estável, que serve de comparação e assim por diante, né? O hábito parece que está muito associado a outras coisas, tipo associado à renda, você tem aquele hábito enquanto você tem essa renda e assim por diante. Enquanto que as preferências são estáveis, né? E elas podem se manifestar ou não se manifestar. Há um quarto e um quinto elemento que poderiam ser um só, por enquanto eu vou deixar em dois separados, que são os preços de outros bens, né? Então, preços de bens complementares. E 5, preços de bens substitutos. Então, com base nesses 5 elementos, eu posso fazer uma espécie de função demanda, que eu vou chamar de QD, é igual a uma função em função de... Eu vou dar letras para essas variáveis aqui. Então, primeiro o preço, depois a renda. Eu tenho um pequeno problema com as preferências, porque as preferências, a rigor, não são uma variável adicional. As preferências são a forma funcional, né? É a forma como aquela função vai ser representada. Depois, o preço dos complementares, preço dos substitutos. Então, se eu fosse fazer uma funçãozinha básica, com os elementos que me interessam para fazer uma função demanda, seria isso aqui, né? A quantidade demandada é função do próprio preço, da renda, do preço dos complementares, do preço dos substitutos. Basicamente, só para a gente ter uma ideia de como se sistematiza a quantidade demandada. Tudo bem, pessoal? Basicamente, também, eu poderia, só com essa reflexão para definir quais são as variáveis, levando em conta o que vocês já estão acostumados, eu poderia enunciar o que eu chamo de lei geral da demanda. Ou simplesmente LGD. Lei Geral da Demanda. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês fossem fazer uma lei dizendo como se comporta a demanda, com relação especialmente àquela variável mais relevante do preço, como vocês fariam? Quem se arrisca a dizer qual é a relação básica que pode ser considerada lei geral? Pense o seguinte, se vocês... Opa, alguém fala alguma coisa. Basicamente, a ideia é a seguinte. À medida que o preço aumenta, a quantidade demandada cai. E o inverso também vale. Eu só preciso fazer um único acréscimo para ficar mais próximo do rigor, digamos assim, que se costuma ter em microeconomia, que é acrescentar o seguinte termo.
tudo mais constante, né? Tudo mais constante. E aí, aproveitando até a colega de vocês que trabalha na Sodexo, né? A pronúncia correta de um termo que a gente repete muito, o que significa tudo mais constante? Tem um termo em economia, que não é economia, em ciências como um todo, mas que a gente usa bastante vezes. Alguém sabe? Exatamente, Felipe. Ceteris paribus. Que, na verdade, em homenagem à amiga de vocês que falou perfeitamente Sodexo, ceteris paribus deveria ser ceteris paribus, né? Porque latim a gente a portuguesa vira ceteris paribus, mas deveria ser ceteris paribus, assim como a origem da palavra etc, né? Que é et cetera, mas sinceramente ninguém fala ceteris paribus, todo mundo fala ceteris paribus. Mas isso é uma coisa muito importante em economia. E isso está intimamente vinculado a uma coisa que vocês aprenderam em cálculo 2, que é derivadas parciais ocorrem quando o quê? Quando você considera todas as demais variáveis estáveis, inclusive quando você deriva, você considera ela como constantes, lembra disso? E só varia aquela variável de interesse. Então, em microeconomia, as pessoas às vezes até riem, né? Que deriva igual a zero. Tá? Eu falo meio brincando às vezes, né? Na dúvida, em microeconomia, deriva igual a zero. Depois vocês vão entender mais porque eu brinco com isso. Mas por quê? Porque é um conceito em microeconomia muito importante, que é tudo mais constante, ou seja, ceteris paribus, trate tudo mais como constante e mexa apenas naquela variável de interesse. Então, tudo mais constante, se o preço de um bem aumenta, vírgula, a quantidade demandada cai, diminui, né? E vice-versa, né? Também, se o preço diminui, a quantidade aumenta. Então, é isso que se espera como lei geral da demanda. Agora, tudo isso está intimamente associado a... Lembre-se, eu falei que os modelos são modos de representar a realidade que centram o nosso esforço em ver alguma coisa mais específica. A matemática também é simplesmente um modo de escrever a realidade de maneira diferente, é uma linguagem diferente. Então, a compreensão disso aqui que foi escrito matematicamente, isso aqui vale dizer, matematicamente, que a derivada parcial de QD com relação ao preço é negativa. Por quê? Se eu aumento minimamente o preço, cai um pouco, então eu passo a ter uma fração de negativo sobre positivo, ou seja, é menor do que zero. Então, se um preço aumenta, a quantidade cai e vice-versa. Isso é típico de uma derivada parcial negativa. E é muito importante quando eu vou saber que a representação gráfica disso também tem uma implicação, né? A gente está trabalhando aqui com a função demanda, né? Que é QD em função dos preços, mas é muito comum em economia a gente trabalhar com o que a gente chama de função demanda inversa. Mais comum a gente trabalhar com preço em função das quantidades. Por isso, não se assustem, e vocês já devem ter até se acostumado com a Introdução à Economia, que os gráficos de vocês são preço com relação à quantidade. Mas isso soa um pouco estranho, porque, puxa, o meu Y é QD, não deveria ser QD em função do preço? Sim, a rigor, sim. Mas como a gente trabalha habitualmente com a função demanda inversa, o tradicional em economia é colocar P em função de Q e não Q em função de P, se a gente estivesse fazendo simplesmente a função matemática. E essa formulação matemática tem uma implicação gráfica. Que é o quê? Que é uma relação de inclinação negativa da quantidade demandada com relação ao preço. Por que motivo? Fixem um preço qualquer, P1, achem o Q1 correspondente, e agora vamos fazer um pequeno aumento, né? Pequeno aumento no preço,
eu colocar em vermelho aqui. Olha o que vai acontecer com Q2. Q2 vai ser menor do que Q1. Então, a relação típica, né? Eu aumentei uma variável, vai implicar na redução da outra. Tudo bem, pessoal? Essa inclinação negativa é consequência disso aqui. Então, basicamente, com isso eu introduzo as características gerais da demanda. Imagino que vocês já estão acostumados com isso. Né? Vocês já estão acostumados disso de introdução à economia. E agora eu vou dar simplesmente uma representação gráfica típica, né? Um exemplo de uma demanda qualquer. Suponhamos que eu tenho um preço P qualquer, com a quantidade QD de um bem qualquer. Digamos que eu tenho 0. Esse produto é de graça. Se esse produto é de graça, 120 unidades são negociadas. Eu subo para R$1 e esse bem tem, então, 100 unidades demandadas. R$2 cai para 80. E vocês devem perceber que está meio linear esse negócio aqui, porque cada R$1 que eu aumento, cai 20 unidades. E é exatamente isso que eu quero. Né? Uma relação linear entre preços e quantidades. E se eu faço um gráfico preço por quantidade, esse gráfico ganha a seguinte cara. Digamos que aqui é meu limite, né? Que é preço, quantidade, meu limite superior 6, na metade 3. Estou fazendo tudo isso aqui meio de cabeça, pessoal. Meio de olho, né? Na verdade, mão na cabeça. Mas com o tempo vocês vão se acostumando a fazer muitas vezes gráficos nessa matéria. Um é 60. 3 é 60, exatamente. 2, 80. 1, 100. Que é 4, né? 4, 40, 5, 20. Então, simplesmente representei graficamente, né, em que a gente tem um gráfico decrescente, em que eu tenho aumentos de preços, quedas de quantidade. Isso é um gráfico típico, linear. Né? E a última coisa que eu queria agora apresentar para vocês é que, quando você vai fazer uma análise econômica, a análise em valores absolutos é pouco informativa. Por que ela é pouco informativa? Olha o exemplo. Né? Gosto de dar esse exemplo aqui. Se eu faço toda uma análise sobre a demanda de sal, eu digo que houve um aumento na demanda de sal de 5 toneladas. O que isso quer dizer? Nada. Se eu não sou especialista no mercado de sal, isso não me diz nada. Nada, zero. Agora, se eu digo, isso pode ser muito, isso pode ser pouco. Agora, quando eu digo que houve um aumento na demanda de sal de 1%, eu falo, opa, 1% eu sei o que significa. Eu já tenho uma mensuração com relação ao tamanho do mercado como um todo de sal e assim por diante. É muito mais informativo isso. Por isso que em relatórios econômicos, em geral, a gente trabalha sempre com percentuais, porque os valores absolutos são pouco informativos, né? E, acima de tudo, a gente vai ter uma grandeza que associa percentuais, que é uma medida de sensibilidade que vai ser o primeiro tópico dessa aula, que é a elasticidade. Né? O que é a elasticidade? Vamos fazer uma definição básica de elasticidade. Elasticidade é uma relação de percentuais que mede a sensibilidade da quantidade demandada
em relação à variação de outra grandeza. Então, o que me interessa é ver qual é essa outra grandeza. Cada outra grandeza dará origem a um tipo específico de elasticidade. Tá? Vamos começar por uma específica, que é exatamente associada a essa primeira variável, que é a elasticidade preço de demanda. Ou simplesmente epsilon, tá? A letra grega epsilon. Letra grega epsilon porque elasticidade é com E, epsilon seria a letra grega equivalente ao E, né? E o epsilon é igual ao quê? É igual simplesmente a uma variação percentual da quantidade demandada sobre uma variação percentual com relação aos preços. E aí, pessoal, o que é uma variação percentual? É fácil de dizer, mas a gente precisa transformar isso numa coisa mais clara. Então, é um delta quantidade demandada sobre uma quantidade demandada de referência. Nesse momento eu não vou me preocupar qual é essa quantidade demandada de referência, sobre uma variação do preço sobre um preço de referência. Pode ser o preço inicial, o preço final, o preço médio, né? Pode ser a quantidade final, a quantidade inicial. Então, a gente precisa só ter uma referência. E aí, se eu pego simplesmente e inverto, no fundo faço a multiplicação dessa fração pelo inverso da outra e ajeito os deltas, eu tenho que preço sobre quantidade vezes delta quantidade sobre delta preço. Isso aqui vai ganhar o nome de elasticidade no arco. Tá? A gente vai ver melhor em breve. Elasticidade no arco. Porque eu estou vendo uma variação dentro de um arco de mudança. Né? Por exemplo, entre um ponto aqui e outro ponto. Então, eu estou vendo uma elasticidade em todo esse trecho da curva, por exemplo. Né? Daqui para aqui, todo esse trecho da curva. E o mais interessante agora, aproveitando que nós temos um químico aqui, a gente pode pensar o seguinte, né? Qual é a unidade de medida da elasticidade? E a gente precisa fazer... Lembram de que quando a gente fazia cálculo estequiométrico, a gente queria saber qual era a grandeza de algo? Né? Então, vamos pensar usando essa função aqui, de elasticidade. Pensa o seguinte. Eu tenho variação de quantidade sobre quantidade. Independentemente da grandeza da quantidade, a variação e a quantidade de baixo vão ser a mesma coisa. Né? Então, sei lá, se eu tenho variação da quantidade em toneladas, para dar o exemplo do sal, sobre uma quantidade em toneladas, eu corto tonelada com tonelada, sobra nenhuma dimensão em cima. Embaixo, variação de preço é um preço sobre preço. Real sobre real. Corto real com real, sobra nada. Então eu não tenho nenhuma dimensão em cima, nenhuma dimensão embaixo. Isso torna a elasticidade adimensional. Então, a elasticidade é uma adimensional. É simplesmente uma medida de relação de sensibilidade entre duas grandezas que não tem dimensão. Tá? Diferente, sei lá, o preço em reais, a quantidade, a renda em reais, o preço do bem em reais, a quantidade em toneladas, em quilos, é o que seja, mas a elasticidade é nada, adimensional. Tudo bem até aqui, pessoal? Quando a variação de preços, quando ΔP tende a zero, né, quando eu faço o limite daquela razão lá, eu chego basicamente que a elasticidade é igual a P sobre QD vezes del QD del P. Transformo essa fração aqui numa derivada, onde tem delta vira del de matemática 2. Então, eu tenho isso aqui, que é a elasticidade no ponto.
Então, em vez de analisar entre esse ponto e esse, que seria a elasticidade de um arco, eu analiso apenas nesse ponto uma variação infinitesimal. Ainda dando alguns elementos, pela lei geral da demanda, nós sabemos que epsilon é habitualmente negativa. Por que é habitualmente negativa, pessoal? Basta pensar, essa derivada é a mesma derivada que a gente tinha visto aqui, ó. Del Q, del PD, é negativa. Isso é negativo. Preços não podem ser negativos e quantidades não podem ser negativas. Então, positivo, positivo é positivo, vezes negativo, um positivo vezes um negativo, dá claramente um negativo. Né? Então, a elasticidade sempre é negativa, mas, muitas vezes, nos referimos a ela em módulo. Em módulo. Por quê? Porque a gente já sabe que é negativo e a gente faz a análise. Agora, eu queria ilustrar para ver se as coisas funcionam, se os conceitos ficam mais claros. Eu vou dar 2 exemplos que eu considero ilustrativos. Primeiro exemplo. Sal. Qual será, isso tudo no sentido hipotético, né? Qual será a elasticidade do sal? Voltem nessa função aqui, né? Variação percentual de quantidade sobre variação percentual do preço. Então, eu vou chutar um valor e vou supor mais 10%. Digamos que subiu 10% o preço do sal. Pessoal, se subiu 10% o preço do sal, quanto eu espero que varie a quantidade de sal negociada? Bom, primeira coisa que eu espero que haja uma redução na quantidade de sal. Se ficou mais caro, que haja uma redução. Só que vocês esperam que a redução seja dos mesmos 10% que subiu o preço? Dificilmente vai acontecer isso. Por quê? Porque o sal é um bem bastante necessário. E ainda mais ele tem pouco peso na cesta de consumo dos bens. Então, é natural que um bem tão necessário tenha uma queda pequena, sei lá, tipo 2%. Cai, sem dúvida alguma, mas você não tem substitutos do sal, você vai continuar consumindo sal. Vai tentar ter outras fontes de sal, alguma coisa assim, mas... E aí isso faz com que a elasticidade do sal seja de menos 2 sobre mais 10, menos 0,2. Né? Na prática, ao ter esse número, basicamente eu estou dizendo o seguinte, se o preço do sal aumenta 1%, então 1% vezes isso, né, basta multiplicar por isso, vai dar menos 0,2%. Então cai 0,2% a demanda. Então basta pegar o percentual da mudança de preço, multiplicar que eu já tenho a mudança na demanda do sal. Né? Esse é o princípio por trás de uma dimensional como a elasticidade. E o cinema, outro exemplo. Como será a demanda por cinema? Digamos que foi dado um desconto de 50% nos ingressos de cinema. Né? E digamos que também não está no meio da pandemia, tá, pessoal? José Hilton, exatamente. Eu vou chegar à classificação em breve, tá? Vou chegar à classificação em breve. Só um pouquinho de paciência. Acho que vocês já aprenderam a introdução, né? Então, uma queda de 50%, né, no cinema. Suponhamos que, sei lá, muito mais gente, 100%, seja o aumento da demanda. Né? Sei lá, 1.000 pessoas passaram pelo cinema, caindo 50%, passaram a passar 2.000 pessoas, o que significa um dobro, né? Aumentar 100%. Então, 100 dividido por 50, 2 com sinal negativo, menos 2. Então, isso ajuda a dizer assim, uma coisa que tem uma pequena variação, que gera uma variação mais do que proporcional, gera uma variação mais do que proporcional, tem um número maior do que uma coisa que tem uma variação menos que proporcional. Essa é a intuição por trás da natureza econômica. E percebam que a elasticidade sempre vai estar nesse intervalo, entre 0 e menos infinito.
né? Percebam isso, que a elasticidade sempre vai estar por aqui. E nós temos uma classificação de bens de acordo com a elasticidade, né? Isso que o Joseito estava falando. Quando em módulo a elasticidade é menor do que 1, que é igual a dizer que ela está entre -1 e 0, significa que eu classifico aquele bem como inelástico, né? Ou aquele ponto como inelástico. Na verdade, o mais correto seria dizer aquela demanda pontual, ela é inelástica. Quando a elasticidade é em módulo igual a 1, ou seja, a elasticidade é igual a -1, eu tenho elasticidade unitária, que é exatamente o que separa um regime do outro, né? E quando a elasticidade é em módulo maior do que 1, ou seja, a elasticidade é menor do que -1, isso significa que eu tenho uma demanda elástica. Tá? Então, essa é a classificação tradicional, e aí, como o Joseito falou, eu já posso até classificar isso aqui. O que bens como o sal, que tem pequena variação, uma variação menos que proporcional das quantidades com relação aos preços, têm demanda inelástica. E bens como o cinema, em que uma variação, eu tenho uma variação mais do que proporcional na quantidade demandada, tem uma demanda elástica. Tá? E o que muda o regime de um para o outro é o que a gente chama de elasticidade unitária. Pessoal, isso tem implicações nos gráficos. Tá? Se eu pego um gráfico de preço por quantidade, e eu tenho um gráfico mais em pé ou mais deitado. Pergunta para vocês, qual gráfico tem elasticidade mais inelástica? Qual é mais inelástico, o gráfico da esquerda ou da direita?